Nada, eu ia perguntar assim, quais os fungos, né? No caso que são esses que as formigas cultivam. Porque eu caí agora nessa área meio de paraquedas agora, Ariel. Com essa Ah, ok. questão de fungos. Que eu estou trabalhando agora também numa coleção, só que com basídio miceto, no caso. Ah, São ok. esses que as formigas elas também usam? São fungos comestíveis? Isso, exatamente. São basidiomicetos que elas cultivam. A gente chama essas formigas, né? Elas são chamadas formigas Attini. E ao longo desse grupo de formigas Attini, tem várias espécies. Você tem um grupo que evoluiu inicialmente e essas formigas, elas até hoje em dia, elas pegam fungos de vida livre, que são esses fungos cogumelos, né, basidiomicetos, que elas encontram na natureza, e elas cultivam eles. Então, acaba não tendo 100% de uma especialização. Então, a formiga não essas formigas que a gente chama de formigas basais, elas não vão cultivar necessariamente sempre aquele mesmo tipo, né? Agora, quando a gente vai nas formigas mais recentes, que elas apareceram mais recentes na questão evolutiva, né, da história evolutiva do grupo, aí essas sim, essas são as formigas que cultivam uma espécie específica, que é o Leucagaricus gongylophoros, e esse fungo com essas formigas, eles tiveram uma associação tão específica de mutualismo que o fungo hoje em dia ele não consegue mais viver fora do mutualismo, então você não vai encontrar esse fungo que não seja associado a essas formigas e, e esse fungo ele não consegue se reproduzir sexuadamente, certo? Então as formigas previnem isso. Por quê? Porque elas fazem a propagação desse fungo hoje em dia. Então, quando tem o acasalamento, as rainhas, futuras rainhas saem da colônia e fazem todo aquele voo nupcial, né, para acasalamento, elas colocam um pedacinho do fungo na boca delas, levantam o voo, acasalam com o macho morre, elas caem no chão, removem as asas e cavam o próprio buraco para fundar uma nova colônia. Então, esse fungo ele vem sendo transmitido clonalmente, né, a gente fala, há milhares de anos. Então, e é só essa espécie, né, Leucagarius longilóferos. Então ele Obviamente, meio pode que ter perdeu a capacidade de reprodução sexuada, exatamente por conta isso, disso. isso. Tende-se, às vezes, em algumas condições específicas que a gente não sabe quais são, mas às vezes em laboratório a gente até vê o Leucagaricus produzindo o que seria um cogumelo, que é o cogumelo é a parte, né, o corpo de frutificação da própria reprodução sexuada. Mas as formigas vão lá e capam ele. Então, Ah, remove aquilo, não deixam isso acontecer. É muito legal. Gente, nossa, eu fico impressionada o quanto formiga é interessante. Meu Deus do céu.